Há centenas de anos, os humanos eram uma espécie bem fraquinha, que nem conseguia se defender de criaturas pequenas. Eram uns coitados em força física e violência, sem armas, péssimos de briga e sem um plano B contra desastres naturais. Um dia, descobriram uma raça de seres com força sobre-humana, tão mais fortes que a humanidade começou a chamá-los de nobres. No começo, esses nobres ficaram com medo, mas logo viram que os humanos eram praticamente indefesos e inofensivos. Isso, somado ao fato de que a humanidade tinha os nobres em alta conta, levou ao conceito de noblesse oblige. Ou seja, todo nobre é obrigado a defender a humanidade a qualquer custo. Assim, nobres e humanos formaram um laço muito especial, onde os nobres estavam claramente acima dos mortais e tinham o respeito e a admiração de todos os humanos, que faziam tudo o que lhes era pedido, enquanto os nobres garantiam que nenhum humano inocente fosse ferido. Hai, um nobles, o líder da nobreza, caiu no sono há mais de 800 anos. Mal tinha acordado quando um intruso desconhecido tirou seu caixão de um cofre. Ele fica chocado ao ver como o mundo mudou, a tecnologia avançou tão rápido. Por onde anda, vê invenções humanas que antes eram impossíveis. Ele viaja e, por fim, encontra seu servo, Frank. Frank fica surpreso ao encontrar Hai e o puxa para dentro de casa para contar os acontecimentos atuais. Hai acha interessante como o mundo humano evoluiu e quer ver por si mesmo. Frank, o diretor do colégio, matricula Hai numa de suas turmas para que ele possa conviver com pessoas modernas e aprender sobre os avanços que não viu nos últimos 820 anos. Hai rapidamente faz amizade com Shin, um homem alto, ruivo, incrível artista marcial e atleta. Ele fica chocado com a forma casual como esses humanos o tratam, o nobles. Percebe que a humanidade parece ter perdido o instinto de reconhecer a nobreza, sentindo que não dependem mais tanto deles. Uma noite, enquanto tomava chá com Frank, um cara desconhecido se aproximou e se apresentou como M21. Ele conta que é um humano modificado produzido pela União, uma organização científica maligna. Segundo ele, foram fabricados em tubos de ensaio, nunca receberam nome, só números de série. Injetados com inúmeras drogas e medicamentos testados para ver a reação, as condições eram tão ruins que todos os amigos morreram durante o processo, exceto ele e um amigo, que sobreviveram e ganharam força e habilidades sobre-humanas. Várias organizações secretas tentaram controlar o poder mundial, usando-os como armas destrutivas. Finalmente, ele conseguiu fugir da união com seu companheiro, que optou por se separar por enquanto para encontrar um propósito para a vida. Sabendo das habilidades de M21 e como ele salvou a vida de alunos da escola, o diretor o convidou. Ele quer que M21 fique em sua casa por enquanto e trabalhe para ele, já que a União continuará enviando homens para assassiná-lo. Ele pausa por um momento antes de perguntar o que Frank quer em troca. Frank ri e diz que ele só precisa ser segurança da escola por enquanto. E M21 concorda. No dia seguinte, Hai chega à escola e é recebido por um enxame de garotas, cativadas por seu porte real e graça. Ele entra na sala de aula e descobre que Shin está com a mão quebrada, usando um gesso rabiscado pelos amigos. Decide experimentar esse hábito estranho, pega sua caneta e rabisca todo o gesso. Ele então senta e começa a assistir a aula com eles, e até almoça junto, onde insiste em comer ramen todos os dias, pois não consegue voltar à comida de sua época. Após a aula, Shin e seu amigo Zé Ninguém, cujo nome não sei, começaram a conversar sobre jogar no celular e convidaram Hai para se juntar. Hai, por outro lado, não tem ideia do que é um celular e parece perplexo. Shin e o Zé Ninguém explicaram que um smartphone é uma ferramenta muito útil nos tempos modernos, pois você nunca se perde, nunca fica entediado e pode conversar com qualquer um a qualquer hora. Hai não consegue acreditar que tal coisa exista, e vai até Frank, que estava relaxando no topo da escola, com M21 ao entardecer. Ele informa Frank sobre as tecnologias que Shin mencionou. Frank sorri e diz que o mundo mudou significativamente desde que Hai foi dormir, e que tecnologia assim está disponível agora. No dia seguinte, Frank dá a Hai o smartphone mais moderno e de alta tecnologia que ele usa na aula. Shin e seu amigo ficam surpresos ao vê-lo com o telefone, mas felizes por ele. Rapidamente percebem, porém, que Hai não sabe usar um telefone, pois quando Shin pede seu número e e-mail, Hai o olha sem entender nada, como se não soubesse o que está acontecendo. O amigo Zé Ninguém pega o telefone de Hai e começa a mostrar como usar. Ele também o ensina a enviar um e-mail, o que Hai rapidamente entende e começa a enviar para Frank. Naquele dia, enquanto almoçavam, o trio ouviu muito barulho vindo do pátio da escola e foram investigar. Eles notaram que uma gangue de arruaceiros em carros invadiu o pátio da escola e estava assediando as alunas enquanto batia nos meninos. Hai fica fascinado com isso, pois nunca testemunhou humanos brigando entre si na vida. Shin correu e parou o golpe com a mão machucada, enquanto um dos brutos agarrava o zelador e se preparava para socá-lo.
O homem acusa Shin de tentar pegar sua namorada. O Zé Ninguém questiona as ações de Shin, mas ele responde que ela estava prestes a cair do meio-fio, então ele só a segurou para não cair. O Bruto, por outro lado, não tem intenção de ouvi-lo, e seus capangas começam a agredir os alunos da escola. Shin o adverte e manda ele ir embora, mas o Bruto começa a socar Shin. Ele desvia da maioria dos socos, mas quando é preso, não consegue recuar e é atingido no rosto por um dos golpes. Rai observa o caos e encara M21, que realmente quer ir e parar tudo, mas tem medo de exibir sua força sobre-humana porque está tentando manter um perfil discreto. O Bruto começa a chutar Shin e tenta pisar em sua cabeça, mas Shin rola. O Bruto tenta golpeá-lo, mas Shin desvia de todos os golpes antes de acertar um direto no rosto dele. O monstro fica ainda mais irritado e começa a desferir golpes fortes, que Shin tenta aparar com a mão machucada. O gesso começa a se soltar e o Bruto o atinge na barriga antes de jogá-lo sobre o Zé Ninguém, enquanto ambos caem no chão. Ele corre em direção a Shin, mas é parado pelo zelador, que o manda ir embora, dizendo que não o deixaria machucar os alunos. Mas o Bruto não se importa e agarra o zelador pelo pescoço. M21, que caminhou calmamente até ele e mandou soltar o zelador, o interrompeu antes que pudesse fazer algo. Se não quiser apanhar, o Bruto o aconselha a sumir. M21 responde mais uma vez, pedindo para ele deixar o zelador em paz, fazendo o Bruto soltar o zelador e tentar socá-lo. M21, por outro lado, é leve e rápido e facilmente desvia do soco antes de arrancar sua corrente e bater a cabeça dele no chão. O Bruto tenta agarrar a mão dele para que o solte, mas M21 é muito mais poderoso. Ele então esmaga o Bruto contra um dos carros e ameaça matá-lo, assustando-o tanto que ele foge com sua gangue. Todos aplaudem M21, que fica chocado porque não está acostumado a ser elogiado. Rai, vendo tudo isso, simplesmente volta para dentro para terminar seu ramen, enquanto percebe gradualmente como os humanos se tornaram perigosos em comparação com o passado. O dia seguinte começa como de costume, e Shin está atrasado para a aula como de costume. O professor finalmente entra com 2 novos alunos ao seu lado. Eles são transferidos da Coreia. O garoto baixo e com cabelo espetado se apresenta como Regis, enquanto a garota se apresenta como Seira. O professor então diz a Shin que é sua responsabilidade mostrar a escola inteira, e ele relutantemente concorda. Rai imediatamente percebe que esses alunos são nobres e não humanos comuns, e até os novos alunos parecem notar a aura incomumente forte de Rai, que é forte até para um nobre. Todos sentam para almoçar à tarde, e Shin percebe que até esses novos alunos parecem ser inaptos em coisas modernas, assim como Rai. Regis tenta usar um hashi, mas falha, enquanto Seira decide simplesmente usar uma colher. Mais tarde naquele dia, Shin, o Zé Ninguém, Regis, Seira e Rai voltaram para a casa de Frank, onde estavam relaxando, quando Frank entrou com M21. Ele fica surpreso e irritado ao ver Shin e seu amigo sujando o lugar, mas sabe que são amigos de Rai. Então diz que são bem-vindos e vai para a cozinha simplesmente lavar a louça. Quando ele volta, Shin diz que nem Seira nem Regis têm onde morar na cidade e pergunta se Frank pode abrigá-los. Frank novamente fica irritado, mas Rai diz que não se importa, o que força Frank a dizer que também não se importa. No dia seguinte, um grupo de capangas para Rai, Shin, o Zé Ninguém e Seira enquanto voltavam para casa. Eles cercam o grupo, e um deles até puxa uma faca para Rai. Shin diz para não machucarem nenhum de seus amigos e que ele irá com eles. Então todos são levados para o esconderijo da gangue. Eles estão cercados por um bando de arruaceiros, e o chefe deles olha para Shin e diz que ele vai aprender uma lição hoje. Shin diz para o Zé Ninguém levar Seira e Rai para o lado enquanto ele joga a mochila e se prepara para a briga. Um dos caras corre em direção a ele com um soco, mas Shin consegue facilmente desviar do golpe, enquanto também desvia de um ataque por trás e o soca no chão. Outro cara tenta atingi-lo com um bastão de madeira, mas Shin facilmente desvia e o acerta com uma joelhada no rosto. Mais 2 caras tentam atacá-lo, mas ele consegue facilmente desviar dos ataques enquanto desfere um forte contra-ataque. Infelizmente, porém, ele começa a ser cercado por um monte deles e é pego por trás por um dos inimigos enquanto o outro tenta atingi-lo. Ele consegue se defender, mas novamente um cara tenta estrangulá-lo por trás, fazendo Rai dar um passo para salvá-lo, mas Shin grita para ele ficar para trás e usa suas habilidades de Jiu-Jitsu para derrubar o grandalhão. Ele continua sendo cercado, e estava prestes a ser dominado quando Regis e M21 chegam à cena. Regis tenta interferir, mas M21 o impede e diz para não mostrar seu poder estranho aos humanos. Regis olha para Shin e percebe que ele não está indefeso. Na verdade, ele recupera o fôlego e começa a bater em todos eles. Regis fica chocado ao ver um humano se defendendo e as pessoas ao redor, já que este era o suposto trabalho dos nobres. Mas M21 diz que os humanos aprenderam a se defender quando a necessidade surge. Um dos capangas tenta pegar o Zé Ninguém como refém, mas Shin o chuta antes que ele possa alcançá-lo. O líder dos arruaceiros finalmente se cansou e sacou uma arma, apontando-a para Shin.
M21 decide intervir neste ponto e aparece na frente do líder, agarrando sua mão e empurrando-o para o chão, enquanto o bruto tenta usar um cano de aço para atingi-lo. M21 simplesmente usa o braço para se defender do cano de aço, enquanto um Shin irritado tenta socar o cara com força total no rosto, mas para no último momento quando M21 diz que já chega. Shin recua e diz que se eles quiserem se vingar, que o ataquem quando ele estiver sozinho. Todos começam a voltar para casa, e Regis comenta que os humanos se tornaram muito selvagens nestes últimos anos, ao que M21 responde solenemente que ele não viu que tipo de atos selvagens e sem coração os humanos são capazes de cometer agora. No dia seguinte, todos sentam para jantar enquanto Regis e M21 discutem um com o outro como de costume. Regis odeia o fato de M21 ter desistido de sua humanidade para ganhar poderes sobre-humanos, enquanto M21 odeia Regis por chamá-lo de traidor da humanidade. Eles são interrompidos por Frank, porém que já está farto desses parasitas e manda eles limparem a bagunça que fazem. Seira é sua queridinha e automaticamente começa a limpar, enquanto Regis discute com Frank enquanto limpa, perguntando por que Rai não limpa. Frank rapidamente o ignora e tenta mudar de assunto, mas Regis, o baixinho, insiste e diz que até Rai deveria limpar. Antes que Frank pudesse calá-lo, porém, Rai simplesmente se levantou e caminhou em direção a ele. Frank está aterrorizado com o que Rai poderia fazer, mas para sua surpresa, ele simplesmente se aproxima, coloca uma das embalagens vazias na lixeira e se afasta. Frank solta um suspiro de alívio e começa a limpar. No dia seguinte na escola, Frank e Rai chamam M21 em sua sala, e Frank o informa que abriu uma conta bancária separada para ele. Ele parece surpreso e pergunta por que faria isso. Frank o olha e diz que ele está trabalhando para eles, então obviamente precisa de uma conta bancária onde enviarão seu salário. Isso choca completamente M21, pois antes disso ele era simplesmente usado como arma e nunca foi pago em toda a sua vida. Esta é a primeira vez que alguém oferece pagar um salário como fariam com qualquer outro humano normal. Ele agradece de coração e sai. Enquanto voltava para casa à noite, foi parado por dois homens. Um é um cara com cara de maluco, enquanto o outro é um gordo que está comendo uma coxa de frango. O cara com cara de coringa diz a M21 que eles têm negócios com ele e o chama pelo seu codinome. Isso imediatamente soa um alarme em sua mente, pois ninguém além da União sabe seu codinome. Ele pergunta sobre suas identidades, e eles se apresentam como Shark e Hammer, mas para nossa conveniência, chamaremos Hammer de Gordão, porque bem, ele é gordo. Shark revela que trabalham para a DA5, que ele reconhece imediatamente como a equipe de operações especiais da União. Ele pergunta por que estão ali, ao que Shark responde que vão levá-lo com eles, e ainda acabam insultando o único companheiro vivo de M21. Ele fica bravo imediatamente e Shark percebe isso, provocando-o ainda mais. M21 vira o Wolverine e corre em direção a Shark tentando atingi-lo, mas Shark é rápido demais para ele e desvia de todos os ataques antes de chutá-lo na barriga. Ele então pisa em seu peito e diz que ele é apenas um experimento científico inútil feito para ser descartado. M21 novamente vira o Wolverine e o ataca, mas Shark pula para trás bem a tempo. M21 se reposiciona, mas Shark não lhe dá tempo para respirar e corre em direção a ele com uma faca. M21 bloqueia o primeiro ataque por pouco, mas Shark continua com o ataque, tornando-o cada vez mais difícil para ele se defender. Ele percebe que Shark é muito mais forte que ele, e se isso continuar, ele não tem chance de sobreviver a tudo isso. Shark finalmente consegue romper sua defesa, e o corta nos ombros e pernas antes de desferir um ataque especial que causa inúmeros cortes em seu corpo, ensanguentando-o. Ele recua e cai de joelhos, tentando recuperar o fôlego, enquanto o gordão grita por trás, dizendo para Shark não matá-lo. Shark, porém, começa a avançar, mas para quando vê Seira e Regis atrás de M21. Ele olha para trás e fica chocado ao ver os dois. Diz para eles irem embora imediatamente e que nunca deveriam ter estado ali. Regis, porém, está confiante em suas habilidades e começa a provocar Shark. Isso o irrita e ele tenta atacar Regis, mas M21 entra no meio, levando o golpe e salvando o Regis. Regis, porém, ainda não se importa e começa a falar de novo, mas desta vez M21 grita para ele calar a boca, o que o surpreende. Shark avança, mas é parado no meio do caminho quando um cara pousa atrás de M21 e manda Shark parar. Ele olha para trás e percebe que o cara é Krans, o líder da DA5. Ele diz para Shark recuar, pois o querem vivo, e diz a M21 que ele irá com eles. M21 concorda em ir sem mais resistência se deixarem Regis e Seira irem ilesos, como o líder promete antes de o levarem embora. Regis e Seira voltam para a casa de Frank, mas quando perguntado sobre M21, Regis simplesmente dá de ombros, porque está irritado com ele por impedi-lo de lutar contra eles. Frank pergunta a Seira o que aconteceu e ela o informa que estavam voltando quando viram M21 com duas pessoas que ela não conhece. Eles pareciam estar discutindo, mas no final, M21 voluntariamente voltou com eles. Frank agradece pela informação e pensa no que poderia ter acontecido.
Ele sabe que as pessoas de quem Seira está falando devem ser membros da União, mas não sabe se M21 foi com eles para salvar Regis e Seira, ou se ele era na verdade um espião enviado para obter informações sobre Rai, e finalmente, quando seu trabalho terminou, ele retornou. M21 é levado para sua casa segura, onde está sendo espancado por Shark para obter informações dele. Krans, porém, manda ele parar e pede a M21 para simplesmente dizer o que aconteceu com o caixão que ele foi encarregado de recuperar. Quando ele se recusa a responder, Krans pergunta se ele foi ordenado pela Yumin a ficar quieto. Isso faz M21 perceber que eles não parecem saber que ele traiu a Yumin e libertou o Nobilis do caixão. Shark novamente começa a chutá-lo, dizendo que a missão dele não importa agora porque a missão da DA5 tem prioridade. M21 percebe que poderia usar essa situação a seu favor e decide enrolá-los. Ele lhes diz que só dará informações se estiverem dispostos a fazer um acordo. Krans o olha e diz que ele não está em posição de barganhar e, se quiser, pode simplesmente usar o soro da verdade criado pela União nele. M21 simplesmente sorri para ele e diz que o soro da verdade funcionará. Sim, mas ele morrerá antes de lhes dar as informações que querem. A única saída é fazer um acordo com ele. Krans pergunta o que ele quer, e ele responde que precisa de informações sobre todos os seus companheiros que morreram no processo também. Krans diz que não pode fazer esse acordo porque ele mesmo não tem informações sobre eles. M21, porém, sabe sobre os membros da DA5 e diz que eles têm um hacker na equipe, e hackear o sistema da União deve ser brincadeira de criança para ele. O hacker, chamado Tal, sorri por trás e diz que ele está realmente certo. Krans diz que eles têm um acordo e pergunta sobre a informação, mas ele diz que está com fome e quer comer primeiro, tentando ganhar o máximo de tempo possível. Shark e Gordão ficam encarregados de M21 e Shark imediatamente começa a bater nele pedindo informações. M21, porém, diz que só fornecerá qualquer informação depois de receber sua parte do acordo. Shark fica furioso, saca uma faca e o ameaça, mas M21 não se intimida, dizendo que se ele o matar, estará desobedecendo ordens diretas de Krans e perderá qualquer informação que pudesse ter tirado dele. Nesse instante, um cara de cabelo comprido chega com Tal e manda Shark recuar. Shark descarrega a frustração no colega, chamando o cabeludo de molenga. Ele o repreende por deixar a mulher e as crianças vivas, sendo que o trabalho deles era limpar a área. O cabeludo diz que eles não representavam perigo, por isso os deixou viver, mas Shark revela que depois que ele saiu, acabou matando todos mesmo. Isso choca o cabeludo, que a partir de agora vou chamar de Pony, por causa do seu rabo de cavalo. Então Pony saca a arma e aponta para Shark, mas Tay rapidamente pula e segura seu braço, dizendo para não fazer nenhuma besteira. Shark simplesmente passa por ele, avisando que vai tirar a informação de M21 de um jeito ou de outro. Do outro lado, Regis volta da escola com Shin e o Perdedor, quando de repente avista Shark e Fett ao longe, em cima de um prédio. Shin se vira para falar com ele, mas Regis desaparece completamente e encontra Shark e Fett num parque abandonado. Shark elogia a coragem dele, mas diz que é uma burrice extrema. Em resposta, Regis o enche de insultos, fazendo Shark jogar a faca nele. Regis pega a faca no ar com facilidade e diz a Shark que um fracote como ele não pode fazer nada. Shark fica furioso, avança com suas facas e tenta atacá-lo, mas Regis consegue desviar facilmente dos ataques enquanto recua, e de repente usa sua habilidade que faz seu corpo inteiro congelar. Regis tenta um golpe direto, mas Shark consegue bloquear parcialmente, resultando apenas num arranhão no rosto. Ele tenta atacar de novo, mas Regis usa outra parada no tempo antes de golpear. Desta vez, porém, Shark também consegue desviar por um tris, salvando seus pontos vitais. Ambos voltam a se enfrentar, mas Fett joga várias pequenas explosões, forçando os dois a recuar. Ele joga uma pílula para Shark e diz para não subestimar Regis. Shark, relutante, engole a pílula e de repente seus músculos começam a crescer, e sua aura muda completamente. Sua velocidade fica absurdamente rápida. Num piscar de olhos, ele aparece atrás de Regis e tenta atacá-lo, mas Regis pula para trás. Para sua surpresa, porém, Shark surge atrás dele de novo e desvia quando Regis tenta acertar um soco. Ele tenta jogar uma faca em Regis de novo, mas ele bloqueia facilmente antes de tentar usar sua habilidade especial, que desta vez não funciona. Shark ri dele e diz que seu truque não vai mais funcionar antes de caçoar dele. Isso enfurece Regis, e antes que pudesse reagir, ele aparece atrás de Shark e o soca na coluna, fazendo Shark gritar de dor, pois nunca esperou que Regis fosse tão poderoso. Ele teria morrido, mas Regis se detém no meio, pois Fat chama a atenção para si, mostrando os corpos inconscientes de Shin e do Perdedor no chão, mandando-o ir com eles em silêncio. Regis obedece a contragosto e é capturado. No esconderijo, M21 é levado para outra sala, onde fica chocado ao ver Regis, Shin e o Perdedor caídos no chão, enquanto Shark ameaça matá-lo se ele não falar.
De volta à casa de Frank, Sierra se aproxima de Frank e Ray, informando que algo aconteceu com Regis. Ela explica que tanto ela quanto Regis têm uma conexão neural muito tênue que ambos conseguem sentir. Segundo ela, só se perde quando um deles está inconsciente ou morre, o que significa que Regis está inconsciente ou morto no momento. Ela agradece a hospitalidade e diz que vai encontrar Regis. Frank diz a Ray que Shin o contatou por e-mail, dizendo que ele e seu amigo perdedor também viriam jogar, mas agora que tentou contatá-los, ninguém atendia. Isso faz Ray se levantar e ele e Frank começam a seguir Sierra. De volta ao esconderijo, Regis finalmente acorda e se vê cercado pelos membros da facção DA5. Shark manda M21 revelar qualquer informação que tenha enquanto coloca uma faca na garganta de Regis, mas M21 vira o rosto, alegando que Regis é só um pirralho insuportável de quem ele não se importa e que eles estão livres para fazer o que quiserem. Regis, porém, é afiado como sempre e começa a insultar Shark de novo, o que resulta num chute rápido no rosto. Finalmente, Shin também acorda e fica chocado ao se ver cercado por esses homens, mas imediatamente sua atenção se volta para seu amigo perdedor inconsciente. Ele tenta acordá-lo e enquanto o perdedor desperta, Shin olha em volta e avista Regis, todo machucado, e M21 parado ao longe. Ele pergunta a M21 o que está acontecendo, mas ele não responde. Regis, porém, se intromete, dizendo que M21 trocou sua humanidade por poder, então não se pode esperar muito dele mesmo. Tanto ele quanto o perdedor ficam muito confusos com isso e tentam falar com M21, mas ele se recusa a responder. Shark pega Shin pela gola e coloca uma faca em sua garganta, tentando arrancar uma resposta de M21, mas ele não cede, alegando que só conhece os garotos como uns estudantes aleatórios que frequentavam a escola onde ele estava lotado. Shark fica furioso com isso e chuta Shin no chão antes de pisar na cabeça dele. Pony diz pra ele pegar leve, mas Shark manda ele calar a boca, pois os garotos não servem pra nada mesmo, então não importa se vivem ou morrem. Ele acrescenta que seria melhor se morressem, pois agora os viram. Tal, porém, manda ele parar, alegando que uma lavagem cerebral ou drogas seriam suficientes para apagar suas memórias e não precisariam matar os garotos. Mas Kranz intervém, dizendo que as crianças terão que morrer, calando Pony e Tal. Shark fica feliz em ouvir isso e empurra Tal para ir em direção ao perdedor, mas Shin agarra suas pernas e não solta. Ele se livra de Shin e decide matar o perdedor, mas Regis pula entre eles, ainda preso pela algema especial que impede seus poderes. Shark manda ele sair do caminho, mas Regis, como sempre, acaba provocando Shark, deixando-o furioso de novo, o que resulta num grande soco no rosto de Regis. Ele avança novamente e o pega pelos cabelos, mas antes que pudesse machucá-lo, Shin decide que já chega e pula para atacar Shark. Shark pensa que Shin é como qualquer outro estudante e decide simplesmente socá-lo para longe, mas ele desvia do soco e acerta um no rosto de Shark. Shark solta Regis no chão e se vira para Shin, agarrando as duas mãos e depois a garganta, começando a estrangulá-lo até a morte. O perdedor corre imediatamente até ele e agarra seu braço, tentando fazê-lo soltar, implorando para não matá-lo, até mordendo suas mãos para tentar pará-lo. Mas Shark não se importa, e continua estrangulando Shin até que seu corpo fique mole e ele desmaie. Regis não pode fazer nada além de assistir por causa de suas algemas, mas de repente, M21 decide que já basta e corre até Shark, virando Wolverine de novo, e corta seu braço direito, forçando-o a soltar Shin, salvando sua vida. Do outro lado, Sierra chega ao esconderijo e caminha para a entrada, onde seu caminho é bloqueado por Fett, que pergunta o que ela faz ali com um sorriso feio. Sierra calmamente manda ele sair do caminho, mas Fett percebe que ela é uma das nobres com poderes especiais e imediatamente joga um monte de bombas nela enquanto recua. Ele sorri, achando que machucou Sierra, mas quando a poeira baixa, ele vê a silhueta dela e sente uma dor intensa no torso, percebendo que seu torso foi aberto por Sierra sem que ele sequer notasse. Ele decide que não é um bom lugar para lutar e joga mais algumas bombas nela antes de desaparecer. Ray e Frank também a seguem, mas em vez de entrar pela entrada principal, eles aterrissam no telhado, tipo chefes de Touhou. Lá, eles são recebidos por Pony, que estava esperando por eles. Ele pergunta o motivo de estarem ali. E Frank, como o cara mais legal de todos, diz a Ray para ir na frente, que ele o alcança depois, antes de manifestar energia sombria ao redor dos punhos e atacar nosso Pony. Pony, porém, não deve ser subestimado, pois ele carrega uma maleta inteira para sua defesa e bloqueia o soco de Frank antes de atacá-lo. Frank também desvia, e eles basicamente acabam trocando suas posições iniciais. Frank zomba da arma de escolha de Pony e cria vários fragmentos de energia sombria, atirando-os em Pony, que novamente usa sua maleta como escudo, enquanto Frank começa a ficar sério e corta o telhado inteiro em duas partes. Quando a poeira baixa, porém, Pony atira nele com seu rifle de precisão, mas Frank consegue desviar facilmente e avança em sua direção mais uma vez, mas recua, e Pony usa sua arma como arma branca. Ele então tenta usar sua energia sombria para socá-lo, mas Pony consegue apontar uma segunda pistola escondida para sua cabeça, tentando dar um checkmate.
Frank desvia e Pony saca 2 pistolas e começa a atirar nele, enquanto corre e Frank continua a desviar. Frank usa um corte muito forte feito de energia sombria, mas Pony desvia e aterrissa no chão. Ele então percebe que, se isso continuar, Frank levará a melhor, então ele também pega a pílula e a engole. Ele passa por uma metamorfose semelhante e se transforma num cara negro com uma aura sombria. Isso é considerado blackface? Frank tenta atacá-lo de novo, mas antes que ele possa mover um centímetro, Pony simplesmente pula atrás dele e aponta a arma para sua cabeça. Enquanto isso, M21 sabe que não pode derrotar Shark se ele se recuperar e avança com um ataque, mas Shark consegue se defender e chuta M21 para trás antes de balançar sua lâmina no ar, o que é suficiente para rasgar a roupa de M21, revelando seus músculos bombados. Shark, porém, parece ficar inseguro com o próprio corpo e decide desferir uma saraivada de golpes nele, que M21 consegue desviar e finalmente agarra sua mão enquanto Shark tenta esfaqueá-lo. Ele chuta M21 de novo de tal forma que ele fica parado bem na frente das crianças. Ele então usa um de seus golpes mais fortes, sabendo que M21 não sairá do caminho, pois se o fizer, as crianças atrás dele morrerão. M21 faz exatamente o que ele esperava e absorve o impacto total, o que o ensanguenta, e ele cai de joelhos. Shark caminha até ele e manda ele desistir, mas M21 se levanta de novo. Shark ergue a faca para acabar com a luta, mas Regis consegue quebrar suas algemas naquele exato momento e aparece na frente de M21, socando Shark no estômago e o arremessando contra a parede. Regis manda M21 recuar e se prepara para lutar. Shark se levanta imediatamente e usa sua pílula, pois sabe que não é páreo para ele em sua forma normal. Regis, porém, parece estar em fúria, não se importando com nada, e o ataca com um chute voador antes de socá-lo na cabeça, jogando-o para longe. Shark cai de joelhos e Regis se aproxima para finalizar o trabalho, mas antes que pudesse desferir o golpe final, Kranz pula no meio, fazendo Regis recuar. Ele imediatamente come as pílulas também e pergunta a Shark se ele consegue se levantar. Shark se levanta feliz, pensando que junto com Kranz eles encerrariam a luta, mas para a surpresa de todos, Kranz soca direto o torso de Shark e o drena completamente, tornando-o muito mais poderoso do que já era. Regis o olha com nojo e usa sua explosão mágica nele, mas Kranz simplesmente a afasta, chocando-o. Ele imediatamente avança em Kranz com um soco mágico, mas Kranz desvia e esmaga a cabeça dele no chão. Regis fica caído no chão, mas Kranz já está farto e começa a se mover em direção a M21. Mas Regis ainda não acabou, e ele se levanta mais uma vez para carregar outra explosão mágica em Kranz. Ele fica ali ofegante, mas quando a poeira baixa, ele fica horrorizado ao ver que Kranz está completamente bem, e Kranz imediatamente avança em Regis e lhe dá um gancho tão forte que ele se choca contra o teto e desmaia. Ele começa a caminhar em direção a M21 de novo, mas para ao ver uma figura misteriosa vindo em sua direção, que se revela ser o cara legal Ray. No telhado, Pony aponta a arma para Frank, e Frank está pensando se deve ou não liberar seus poderes reais, já que Ray o instruiu a não fazê-lo sem seu consentimento. Mas ele também percebe que, se não usar seu poder latente, pode perder esse duelo, mas para ele, seguir a ordem de seu mestre é mais importante. Pony, porém, acabou usando as palavras erradas na hora errada ao dizer a Frank que, depois de matá-lo, ele mataria aquele idiota que entrou. Isso enfurece Frank ao ponto da loucura, e ele é cercado por uma aura sombria, que até começa a queimar a arma que Pony tinha nas mãos. Ele recua rapidamente, confuso com o que estava acontecendo, mas Frank diz a ele que o maior erro que ele cometeu até agora em toda a sua vida foi falar mal de seu mestre, Rai. Quando ele controla sua raiva, já liberou seus verdadeiros poderes. Ele culpa Pony por isso, e diz que ele também terá que pagar. Um gigantesco redemoinho de energia sombria envolve o céu, tornando tudo roxo. E então, com a velocidade de um raio, uma lança de energia sombria perfura o corpo de Pony, prendendo-o ao chão. Frank então usa sua energia mágica para corromper a arma de Pony, mas ele a joga fora a tempo de se salvar. Frank lança várias outras lanças nele, que Pony corre para tentar desviar, mas uma delas o apunhala novamente na perna, fazendo-o cair de um joelho. Frank caminha até ele e o zomba por falar muito, mas ser super fraco. Isso provoca Pony, que tenta atirar em Frank, mas instantaneamente outra lança o apunhala no braço, parando-o. Frank finalmente se cansa e cria um monte de lanças de energia no ar e as atira em Pony. Ele, porém, recebe um último impulso de inspiração e consegue desviar das lanças, recuando, e então aponta a arma para Frank, atirando nele. Frank, no entanto, nem se move e deixa a bala se aproximar. Mas para a surpresa de Pony, as balas param assim que se aproximam do rosto de Frank e caem. Frank então usa uma explosão de energia sombria, que machuca Pony gravemente e o faz gritar de dor. Pony, porém, é feito de um material bem resistente e ainda assim pula sobre Frank, atirando em seu rosto. Frank se vira para mostrar que uma das balas roçou seu rosto, deixando um pequeno rastro de sangue.
Frank olha pra Pony e pergunta por que ele ainda luta com tanta bravura se não há como vencer, mas Pony o ignora e avança em sua direção mais uma vez, enquanto Frank atira várias lâminas mágicas nele, que ele consegue desviar e aparece atrás de Frank, apontando uma arma para sua cabeça de novo, mas Frank simplesmente usa sua energia mágica para agarrar o corpo inteiro de Pony, corpo torcendo a arma de sua mão. Ele então revela seu verdadeiro poder e outra enorme nuvem de energia sombria se forma acima deles, enquanto ele as converte em incontáveis lanças e as atira todas em Pony, mantendo-o no lugar, sem chance de fuga. Pony é apunhalado pelas lanças, e seus poderes se esgotam completamente enquanto ele volta ao normal e cai no chão. Sierra também chega à cena e observa Frank ir em direção ao Pony caído, pronto para acabar com seu sofrimento. Sierra, que é muito gentil, pergunta a Frank se ele realmente vai matar Pony, ao que ele responde que sim, mas antes que pudesse matá-lo, Pony olhou para Sierra e disse que as crianças estavam em perigo lá embaixo, e que eles deveriam se apressar para salvá-las. Ele também pediu a ela para se desculpar da parte dele com as crianças por tê-las colocado em perigo. Essa súbita demonstração de carinho pelas crianças o faz reconsiderar, e Frank decide não matá-lo. Sierra volta para dentro e, ao caminhar pelo andar de cima, acaba encontrando Fett de novo, que tomou a pílula e está bombado, segurando um lança-foguetes inteiro nas mãos. Ele atira um projétil nela, mas ela simplesmente o desvia com as mãos antes de invocar sua única arma, que é uma foice. Fett atira outro projétil nela, mas desta vez ela revida usando sua foice e divide o projétil ao meio, enquanto também corta Fett em 2 pedaços gordos. No andar principal, Rai entra na sala e caminha direto para Kranz. Kranz o olha e pergunta quem ele é, mas Rai retruca, perguntando quem diabos lhe deu permissão para falar. Kranz fica atordoado com essa declaração, mas antes que pudesse dizer algo, uma súbita gravidade foi sentida no ar, e de repente, tanto ele quanto Tal foram presos ao chão por uma quantidade extraordinária de gravidade, que é um dos inúmeros poderes que Rai possui. Kranz tenta se mover, mas Rai pergunta de novo se alguém lhe deu permissão para se mexer, e ele esmaga o rosto de Kranz no chão sem sequer tocá-lo. Kranz de alguma forma consegue se soltar e desfere golpes no ar que destroem os pilares atrás de Ray, mas ele mesmo permanece ileso. Kranz saca suas lâminas gêmeas e chama Ray para um duelo. Ele pula em direção a Ray e o ataca com uma das lâminas. O ataque é tão poderoso que quase toda a área desmorona, e há poeira por toda parte. Shin e os outros estão assustados por Ray, pois ainda não fazem ideia do quão forte ele realmente é. Quando a poeira abaixa, porém, eles percebem que Ray simplesmente conseguiu parar o ataque de Kranz completamente, agarrando sua mão, e então apenas dizendo a palavra, o que resulta em Kranz sendo arremessado de volta contra as paredes. Kranz sai da fenda e percebe que, mesmo depois de já ter absorvido Shark, ele ainda não é páreo para esse garoto. Então, ele grita para Tal correr até ele e usar suas pílulas para que Kranz possa absorvê-lo também. Todos dizem para ele não ir, mas Tal sabe que também tem um dever a cumprir. Ele caminha até Kranz, pronto para tomar a pílula, mas Kranz está tão impaciente que segura a cabeça dele no ar e então manda ele comer a pílula rapidamente. O perdedor se sente muito mal por Tal, pois ele estava tentando ajudar as crianças o tempo todo e era legal com elas. Ele implora a Ray para salvá-lo, pois ele é uma boa pessoa, mas Kranz diz a Tal para se transformar rapidamente e então ameaça matar o perdedor primeiro. Isso foi o suficiente para enfurecer Tal, que usa sua magia para enrolar cordas no pescoço de Kranz, empurrando-o para trás e pula para o lado do nosso grupo, afirmando que nunca o apoiará por machucar crianças. Mas um Kranz furioso tem super velocidade e consegue alcançar Tal muito facilmente, agarrando seu rosto mais uma vez, e estava prestes a desferir um soco poderoso que o mataria. Mas ele é parado por Ray, que apenas pronuncia a palavra pare, e isso é o suficiente para imobilizar o corpo vazio de Kranz. Ray é tão legal que depois de fazer isso, ele se aproxima do perdedor e pergunta por que ele implorou para salvar a vida de Tal. O perdedor parece confuso e pede desculpas, mas Ray diz a ele que são amigos e que ele pode simplesmente pedir ajuda. Ele então se vira para Kranz e decide encerrar a luta. Ele levanta a mão e de repente cada gota de sangue dentro da sala começa a girar ao redor de sua cabeça. Isso choca totalmente até Regis, que comenta que só os nobres poderiam fazer esse tipo de magia. Kranz tenta desviar do sangue que espirra ao redor dele, mas percebe que se isso continuar, ele acabará perdendo, então decide avançar em Ray. Mas ele está pronto e usa sua magia para empurrá-lo para trás antes de usar todo o sangue da área para desintegrar completamente Kranz, a ponto de ele ser apagado da existência. A batalha termina, e finalmente todos voltam para casa. E o 21 e o Pony se recuperam totalmente. Frank se desculpa por ter liberado seus poderes sem pedir permissão, mas Ray o tranquiliza, dizendo que confia nele e sabe que, se ele quebrou a promessa, deve ter havido um motivo muito forte, algo que o deixou sem nenhuma outra opção, entende? Frank fica radiante ao ouvir a confiança de seu mestre sorrindo para ele antes de ir para a mesa tomar café. Depois do desjejum, o M21 escuta Pony e Tal conversando sobre a ideia de fugir da União e fingir que morreram, já que não tem para onde ir, coitados.
O 21 escuta tudo e corre até Frank antes que eles possam ir embora, curvando-se e implorando para que os dois fiquem, pois sabe que a união os encontraria e os mataria. Frank sorri e diz que ele não precisa implorar por nada, afinal, aquela também é a casa dele. E claro que eles podem ficar, pois serão ativos importantes, com certeza. Shin e o Perdedor finalmente estão fortes o suficiente para voltar à escola, depois de se recuperarem totalmente na casa do Frank. Eles entram pelos portões e dão de cara com Tal e Pony, vestidos com uniformes de segurança, junto com o M21. Por causa das roupas estilosas e da postura imponente, as garotas estão enlouquecendo por eles, como se fossem uma banda de K-pop, sabe? Shin fica morrendo de inveja porque nenhuma única garota está dando bola pra ele. Enquanto isso, assim que o Ray entra na escola, acompanhado de Regis e Sarah, todas as meninas começam a surtar por ele também. É mole? Dentro da sala, Shin ainda está deprimido por não conseguir nenhuma garota. E mais tarde, quando vão para o refeitório, a dor só aumenta. Mesmo com Ray apenas esperando seu ramen esfriar, todas as meninas parecem se aglomerar em volta dele sem motivo algum. Que injustiça! O Perdedor pergunta a Shin que tipo de garota o interessa, mas antes que ele pudesse responder, Shin avista Regis e Sarah entrando na sala. Observando a postura elegante dela, ele acaba confessando que gosta da Sarah, veja só. O Perdedor pergunta a Ray se ele vai ajudar Shin a sair com a Sarah, e ele responde que sim, claro. Depois disso, todos seguem para o corredor atrás da Sarah, onde encontram todas as garotas agrupadas em volta dos 3 seguranças, o que deixa Shin ainda mais deprimido. Tadinho. Todos se encontram atrás da escola, onde o Perdedor explica que Shin quer sair com uma garota, mas não faz a menor ideia de como fazer isso, já que nunca teve um encontro. Os 3 homens tentam fugir, pois eles mesmos não parecem ter muita experiência no assunto, mas são parados por Shin e o Perdedor, que imploram por ajuda, desesperados. Tal decide abrir o Bing, que é o melhor navegador já criado, e começa a procurar artigos no Wiki sobre como conseguir o máximo de Riz. Já o Pony resolve ensinar Shin a moda antiga, mas acaba passando uma vergonha danada, coitado. Finalmente, depois de perderem toda a fé da esperança, eles acabam indo até Frank, que orgulhosamente conta sobre suas façanhas e como ele tinha tanto Riz que só de respirar as garotas ao redor dele já ficavam loucas. Ele diz que se Shin quer sair com a Sarah, deve aprender o que ela gosta e o que não gosta, o básico, né? Isso parece uma ideia excelente pra eles, e acabam indo até Regis pra perguntar sobre a Sarah, mas ele responde que não sabe absolutamente nada sobre ela, já que mal conversam. Eles só trabalham juntos por obrigação, e fora isso, ele não tem o menor interesse em conhecê-la. Que coisa. Ele começa a se afastar quando o M21 o provoca, dizendo que ele provavelmente não pega ninguém e nunca nem sentiu o cheiro de uma garota. Isso deixa Regis furioso, que responde que é muito popular entre as meninas e não precisa provar nada a ninguém, antes de se afastar, todo ofendido. Ele, no entanto, é novamente parado pela M21, que continua tirando sarro dele, já que os dois vivem se estranhando. Mas, nesse exato momento, Ray acaba ordenando que Regis ajude Shin, e ele imediatamente se ajoelha e concorda sem pestanejar. Mais tarde, todos vão para a biblioteca, onde ele instrui Shin a escrever uma carta de amor para a Sarah. Mas esse idiota disléxico não faz a menor ideia de como escrever algo que não seja um rabisco sem sentido. Ele acaba se irritando, amassa o papel e joga fora, indo embora, bravo. Depois eles decidem focar nos pontos fortes de Shin, que é o seu atletismo. Organizam uma partida de basquete, dividindo os times, para que Shin possa parecer super legal jogando de forma incrível, e o resto, bem, o resto meio que o deixa ganhar, né? O jogo começa e a bola acaba indo na direção do Ray, que nunca tinha jogado basquete antes. Ele simplesmente pega a bola com uma aura extremamente ameaçadora ao redor, mas em vez de driblar ou passar, ele apenas caminha na direção deles, o que vira uma falta, e o jogo recomeça. Que coisa! Shin consegue pegar a bola e tenta arremessar para a cesta, mas erra feio. O amigo perdedor passa a bola novamente para Ray, que simplesmente desvia dela com elegância, sem nem precisar se mexer, impressionante. A bola vai para Regis, mas em vez de passar para Shin, esse idiota competitivo acaba disparando na frente deles. Quando o Tal tenta roubar a bola, ele simplesmente mostra suas habilidades de nível NBA e o derruba no chão, sem dó nem piedade. Ele tenta fazer uma cesta, mas é parado pelo M21, que então entra numa batalha competitiva feroz com ele, onde os dois ficam tentando superar um ao outro. Tal decide intervir e joga a bola pra Shin, mas o M21 acaba pegando a bola e faz uma cesta para o time deles, que sacanagem. Isso acende o Regis também, e os espíritos competitivos disparam, com os dois arremessando cestas uma atrás da outra. Finalmente, a bola vai de novo para Ray, que arremessa para o final com uma velocidade tão incrível que ninguém se atreve a bloqueá-la, enquanto ela segue direto para Shin. Que momento! Shin pega a bola e decide não desperdiçar a chance, correndo em direção à cesta. Mas pouco antes de ele conseguir marcar, Pony acaba bloqueando a bola, para a surpresa de todos, e arremessa uma bola de 3 pontos, garantindo a vitória para o time dele. Só depois ele se lembra que o jogo era para fazer o Shin parecer bom. Que mancada. Shin e o perdedor sentam-se do lado de fora da escola, achando que nada mais pode ser feito. Regis e Sarah chegam ao local, e Regis avisa que Shin foi convocado para a casa do Frank e vai embora. Sarah, porém, espera um pouco e entrega a ele um papel amassado, que acaba sendo a carta de amor que ele estava tentando escrever, que revira a volta.
Aparentemente, Ray acabou entregando a carta para Sarah, e ela diz a Shin que gosta mais dele quando ele é ele mesmo. Todos caminham juntos em direção à casa do Frank. Chegam lá, e a atmosfera parece estar um pouco séria, um clima pesado, sabe? Quando o perdedor pergunta o que está acontecendo, Frank responde que eles vão apagar as memórias deles, surpreendendo-os completamente. Shin diz que é balela, que não existe essa de apagador de memória, mas Frank retruca que eles já reescreveram as memórias deles 2 vezes antes, pois a existência de nobres e super-humanos como M21, Tal e Pony não pode se tornar conhecimento humano, de jeito nenhum. Os dois tentam resistir, mas até Ray afirma que é assim que precisa ser, e começa a tomar seu chá tranquilamente. Eles finalmente concordam, e Ray usa suas habilidades especiais para reescrever as memórias deles, apagando todos os eventos sobrenaturais que aconteceram, como se nunca tivessem existido. No dia seguinte, enquanto Tal, 21 e Pony estavam perto dos portões da escola, um velho desconhecido vestido todo de branco se aproxima e tenta passar por eles. Os 3 o confrontam e pedem alguma identificação, mas o homem simplesmente manda que eles se afastem, enquanto emite uma aura realmente forte ao seu redor. Que intimidador! Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, porém, Regis e Sarah simplesmente aparecem diante deles, ajoelhando-se. O velho pergunta a Regis: por que esses humanos insignificantes estão no nosso caminho? Regis tenta falar, mas é interrompido pelo velho, que o repreende por ter esquecido que ele tem uma habilidade, que mancada. De repente, Frank chega por trás e se dirige ao velho como Gage, enquanto o velhote fica chocado ao vê-lo ali. Ele leva Gage de volta para sua casa, onde Gage pergunta se Sarah e Regis estão morando com esses humanos. E fica horrorizado quando Frank diz que sim, porque aquela é a casa dele, e ele decide quem mora lá e quem não mora, simples assim. Gage entra na sala e encontra Ray sentado em silêncio, tomando chá. Gage pergunta se ele tem alguma lembrança dos últimos 800 anos, mas Ray responde que estava em um sono profundo, um sono bem longo por sinal. Gage afirma que tanto Sarah quanto Regis foram enviados para cá para investigar o caixão de Ray, pois as coisas em Luquedônia, o lugar onde todos os nobres residem, mudaram muito. Quando Ray entrou em seu sono eterno, muitos grandes lords e até o governante anterior o seguiram e também entraram em um sono profundo. Que situação! Entre os nobres, um sono eterno é sinônimo de morte, e como Ray foi a razão pela qual os outros lords basicamente morreram, a nova governante, que é a filha do governante anterior, o considerou um traidor e quer matá-lo, sem pensar 2 vezes. Gage afirma que o manto dos líderes de clã recaiu sobre a geração mais jovem, e diz que até Sarah é uma das líderes de clã. Frank zomba do país, que já foi tão poderoso, mas agora está sendo reduzido a nada. Uma pena, não é? Ele pergunta a Ray se ele gostaria de voltar para Luquedônia, mas Ray simplesmente toma seu chá e responde que ficará aqui por mais algum tempo. Gage e Frank começam a conversar, e Gage responde que ainda não confia em Frank por causa do que ele fez há muito tempo, quando era conhecido como o Caçador de Nobres, um passado sombrio. Vemos um flashback, onde Frank tortura alguns nobres de baixo escalão para obter mais informações deles dentro de sua masmorra. Os nobres parecem chocados ao ver um humano com tanto poder, mas Frank simplesmente afirma que está ali para garantir que os nobres não pensem que podem fazer o que quiserem só porque são poderosos. Que audácia! Ele sai da masmorra e sente uma enorme explosão, pois um grupo de nobres invadiu sua mansão. Ele corre para fora enquanto os nobres o perseguem, finalmente o encurralando na beira de um penhasco. Eles mandam que ele pare de resistir e vá com eles para o castelo, mas ele se recusa, zombando deles, e usa seus poderes místicos para aniquilar o grupo inteiro de uma vez só, sem deixar rastros. Quando ele termina com todos esses peixes pequenos, 2 dos líderes de clã aparecem diante dele. Um deles é Gage, e o outro se chama Hagar. Eles o cercam e dizem que ele precisa segui-los de volta ao castelo, onde o Lorde está esperando por ele e não há como escapar. Mas Frank simplesmente usa uma explosão de energia, que Hagar consegue desviar. Hagar diz a Gage para esperar, pois ele vai cuidar de Frank sozinho e avança, desferindo um uppercut rápido que Frank consegue bloquear felizmente, mas o impacto ainda o joga no ar. Que força! Frank usa suas habilidades sombrias para enviar 1000 lanças em direção a Hagar, mas ele consegue desviar, e as lanças acabam cortando uma rocha inteira. Os dois se envolvem em combate corpo a corpo novamente, e chegam a um impasse antes que Frank o empurre para trás, forçando Hagar a tirar uma arma mágica de seu traseiro. Que situação inusitada! Gage parece surpreso que Frank seja forte o suficiente para forçar Hagar a usar sua arma do traseiro, mas Frank nem sua, pois esperava que ele sacasse uma arma mais cedo ou mais tarde. Frank, no entanto, ri na cara dele, dizendo que a arma do traseiro dele cheira a cocô antes de invocar sua própria lança sombria do céu, surpreendendo tanto Gage quanto Hagar, que revira a volta. Gage comenta que a arma é quase tão forte quanto a arma do traseiro de Hagar, e diz para ele ter cuidado antes que a luta comece. Frank corta o ar com sua arma, forçando os 2 nobres a desviarem enquanto as montanhas atrás deles são fatiadas em pedaços. Que poder! Ele caminha em direção a eles mais uma vez, dizendo que precisam aprender que não podem fazer o que quiserem com os humanos só porque são poderosos, e lança um ataque novamente, apenas para ser interceptado por Hagar, que não dá mole.
Hagar pergunta do que diabos ele está falando, já que os nobres são obrigados a proteger os humanos a todo custo. Mas Frank diz que nem todos os nobres são pessoas muito nobres, pois muitos usam seu poder para se aproveitar de mulheres e crianças indefesas. E seu objetivo é ensinar a esses nobres que os humanos não são tão indefesos nem tão fracos quanto eles acreditam, de forma alguma. Ele libera ainda mais de seus poderes latentes, empurrando os dois nobres para trás, mas a arma começa a tomar controle de seu corpo, fazendo-o enlouquecer. Gage diz a Hagar que, se não o pararem antes que ele perca o controle, ele pode causar muita destruição, e puxa uma arma gigante de seu traseiro, correndo em direção a Frank junto com Rhaegar numa cena épica. Há uma enorme explosão, e quando a poeira baixa, eles percebem que Frank escapou, deixando um rastro de sangue para trás. Frank consegue retomar o controle de seu corpo, corre de volta para uma mansão próxima e entra em um dos quartos, apenas para encontrar Rey parado elegantemente perto da janela, como se nada tivesse acontecido. Frank pensa que entrou na casa de algum senhorio rico, sem saber que Rey é o nobre mais forte por ali, e imediatamente diz a Rey que está ali para começar seu trabalho hoje como mestre da casa. Rey o informa que ele mesmo é o mestre daquela casa, e ninguém além dele mora ali. Que confusão. De repente, o portão se abre novamente, antes que Gage e Hagar entrem na sala, curvando-se imediatamente para Rey, pedindo desculpas pelo comportamento rude. Em seguida, informam que o Lorde dos Nobres os ordenou a capturar e trazer aquele homem de volta para ele, sem demora. Rey olha para eles e depois para o Frank ferido, antes de usar sua magia para transformar a camisa e a calça dele no traje adequado de um mordomo. E diz a Hagar e Gage que de agora em diante Frank trabalha para ele, e ele não quer que Frank visite o Lorde por enquanto, que fique bem claro. Tanto Gage quanto Rhaegar se curvam novamente e prometem que transmitirão essa informação ao Lorde. 5 anos se passaram depois disso, e Hagar regularmente treina com Frank para ensiná-lo a controlar melhor sua energia. Mas, toda vez, Frank acaba perdendo se não usar sua força total, e sempre que a usa, ele perde o controle. É um dilema. Gage aconselha Hagar mais uma vez a deixar o Lorde se encontrar com Frank, já que 5 anos se passaram. E finalmente Hagar concorda e ordena que Frank se encontre com o Lorde. Frank é escoltado até os aposentos do Lorde, onde é cercado por um monte de nobres que o desprezam, um clima bem tenso. O Lorde parece muito impressionado com Frank porque, segundo ele, Rey não deixa ninguém se aproximar e nunca se encontra com ninguém por ser muito reservado. É muito surpreendente que ele esteja permitindo que Frank fique com ele por tanto tempo, o que até o deixa com ciúmes do vínculo que Frank cultivou. Que situação. Frank olha para ele e diz que nenhum dos nobres realmente tentou conhecer Rey melhor, e essa é a razão pela qual ele não gosta de mais ninguém. O Lorde ri e pergunta por que ele não faz um pacto de sangue com Rey, ao que Frank responde que ainda tem sua dignidade como humano e não quer entregar sua vida à servidão de um nobre de jeito nenhum. O Lorde diz que se ele fizer um pacto de sangue, poderá viver enquanto Rey viver, mas Frank ainda parece irredutível em sua posição, afirmando que não vai fazer um pacto tão cedo nem pensar. Um dos nobres de cabelo vermelho se manifesta, dizendo ao Lorde que ele não pode permitir que esse homem crie um pacto de sangue com Rey, pois ele já matou inúmeros nobres antes, mas o Lorde responde que a felicidade de Rey vem antes de qualquer outra coisa para ele, e ponto final. Enquanto voltava pelos corredores, ele acaba encontrando Gage e pergunta se ele gostaria de treinar com ele, mas Gage recusa. Frank estava prestes a voltar quando o nobre de cabelo vermelho, junto com alguns de seus capangas, se aproximou, e o Ruivo concordou em lutar com ele para a surpresa de todos. Tanto Frank quanto o Ruivo entram em uma arena, e a batalha começa. O Ruivo parece ter a vantagem, pois continua dominando Frank a cada ataque que lança, e finalmente consegue fazê-lo ajoelhar, mas Frank se levanta novamente e invoca sua lança sombria, mostrando que não vai desistir. O Ruivo o ataca mais uma vez, mas dessa vez Frank consegue se defender. No entanto, o Ruivo aumenta sua intensidade e consegue empurrá-lo contra uma rocha finalmente. Frank fica furioso com ele e acaba usando todo o seu poder junto com a lança, mas perde o controle de si mesmo e enlouquece completamente descontrolado. Ele apunhala o olho do Ruivo antes que Gage e Hagar intervenham, colocando-se na frente do Ruivo e dizendo para ele recuar, pois não é páreo para Frank no momento. Frank, em sua forma berserk, usa uma enorme explosão mágica que é subitamente parada por Rey e o próprio Lorde. Que poder! Rey caminha em direção a Frank enquanto ele usa outra explosão poderosa, mas Rey consegue pará-la facilmente, embora seja arranhado na bochecha. Ele usa sua magia de sangue para criar um tornado ao redor deles, enquanto Frank avança com sua lança. Mas Rey simplesmente a bloqueia com uma mão antes de tocar Frank na bochecha, fazendo-o voltar ao normal. Que alívio! Frank finalmente acorda na cama de Rey e se veste rapidamente antes de ir encontrá-lo, e Rey lhe pede uma xícara de chá. Enquanto prepara o chá, porém, Frank usa uma faca para se cortar e derrama algumas gotas de sangue na bebida, antes de entregá-la a Rey, que a bebe e acaba formando um pacto de sangue vitalício com Frank para sempre. Avançando para os dias atuais, Frank diz a Gage que Rey não quer voltar para Luquedônia por enquanto, pois está muito feliz aqui. Ele está cercado de amigos e explorando um mundo que nunca soube que existia. Uma nova vida, sabe? Gage solta um grande suspiro e diz que vai retornar ao reino e terá que relatar ao Lorde atual sobre esses acontecimentos, mas permite que Sarah e Regis fiquem aqui por mais um tempo e então parte com um ar pensativo.
Alguns dias depois, enquanto o trio patrulhava o perímetro, eles de repente sentem que alguém controlou a mente de vários estudantes que começam a agir de forma estranha. Ray, Regis e Sarah também sentem a presença de outro nobre, mas antes que Ray pudesse se mover, Regis se oferece para ir em seu lugar e desce em direção ao chão, pronto para a ação. O trio finalmente confronta o invasor, que se revela ser um jovem nobre, que parece confuso sobre por que o trio não foi afetado por seu controle mental. E antes que qualquer um deles pudesse sequer reagir, ele aparece atrás do M21, o esfaqueia nas costas com as próprias mãos e recua antes que tal possa atacar. Que golpe baixo! O M21 cai imediatamente no chão, enquanto o jovem olha com nojo para a mancha de sangue em suas mãos e a limpa com um lenço. Antes que ele possa causar mais danos, Regis e Sarah chegam, dizendo para ele parar, e a situação fica tensa. O jovem chamado Rael olha para trás e parece radiante ao ver Sarah, e pergunta se ela pensou na proposta dele de se casar com ele, mas Sarah não responde. Ele diz a ela que foi libertado do confinamento hoje mesmo, desde a época em que seu irmão mais velho o trancou em um quarto porque ele destruiu uma área inteira quando Sarah o rejeitou. Que drama. Regis tenta retrucar, mas Rael imediatamente agarra sua garganta e ameaça espremer a vida dele, antes que Sarah diga para ele soltá-lo. E ele joga Regis para trás como um boneco de pano, surpreendendo tanto o Pony quanto Tal, já que o próprio Regis é um ser incrivelmente poderoso. Que força! Ele olha para Sarah esperando uma resposta, mas Sarah simplesmente o rejeita novamente. E antes que ele pudesse ameaçar mais alguém, ela diz que se ele não for embora, ela entrará em contato com o irmão mais velho dele mais uma vez, e aí o bicho pega. Rael decide ir embora por enquanto, mas antes de partir, ele ameaça a vida de Regis se Sarah não for até ele e sai correndo. Tal e Pony começam a cuidar do M21, pois ele perdeu a consciência e está em estado fatal após receber um ferimento tão profundo. A coisa está feia. Ele é levado para a casa do Frank, onde é mantido em uma cápsula especial de suporte vital, sendo constantemente monitorado. Tal e Pony narram todo o incidente para Ray e Frank, que parecem perplexos com esse novo problema. Que enrascada. Frank leva Tal e Pony para um check-up e, após os exames completos, diz que estão bem. Ambos ficam bem tristes, pois o garoto conseguiu ferir fatalmente o amigo, e eles não puderam fazer absolutamente nada. Frank os olha e diz que o garoto é um nobre puro sangue, de um clã fortíssimo, e que nenhum deles teria chance. Mas os dois ainda estão tristes e pedem um jeito de ficar mais fortes, pois não querem que nenhum amigo se machuque no futuro. Frank sorri e diz que vai ver o que pode fazer antes de sair. Enquanto Ray tomava chá, sente a presença de Sarah sumir, pois ela correu para encontrar Hale sozinha. Ele se levanta e vai para fora, onde encontra Frank, ajoelhado, dizendo que ele cuidará de Hale, e que Ray não precisa se esforçar em nada. Ray diz que agora Rayleigh é bem mais forte que Frank ou qualquer um na casa, mas Frank insiste para que o deixe lidar com Rayleigh. Ray acaba cedendo, mas antes de deixá-lo ir, remove o selo que havia colocado em Frank, para que ele possa usar todo o seu potencial, sem problemas. Frank chega ao topo do prédio bem a tempo, pois, após ser rejeitado por Ciro de novo, Rael estava prestes a atacá-la, mas Frank usa suas lanças de magia negra para bloquear o caminho, forçando-o a recuar. Frank caminha até ele e pergunta o motivo de vir a este país, mas Rael não o escuta e avança imediatamente para atacá-lo. Seus golpes selvagens, porém, são ineficazes, pois passam direto por Frank sem causar dano algum. Frank diz que ele cometeu um erro enorme ao ferir M21, que estava sob sua proteção, e agora Hale terá que responder por isso. Dito isso, ele começa a usar sua energia sombria e joga várias lanças, mas Hale consegue desviar e recua. Frank o persegue e continua atacando Rael, que tenta correr em velocidade máxima, mas fica chocado ao ver que Frank, um mero humano, consegue igualar sua velocidade enquanto continua jogando lanças nele. Finalmente, Rael decide se dividir em 3 imagens de si mesmo e ataca Frank de uma vez, mas Frank simplesmente cobre os arredores com vários espinhos de magia negra que empalam o jovem nobre, ferindo-o gravemente. Rael acaba usando todo o seu poder e tira umas armas do rabo antes de atacar Frank, que nem se move e recebe o golpe de frente, sendo cortado perto dos ombros. Mas, para a surpresa de Rael, ele simplesmente começa a rir, dizendo que a luta estava ficando chata demais. Frank invoca sua lança sombria, e os dois se chocam de frente. Frank joga espinhos sombrios em Rael, mas ele simplesmente se divide em várias imagens. Mas, de novo, Frank consegue afastar as cópias falsas com seus espinhos, e Rael usa sua arma do rabo para cortar o ar, causando muito dano aos prédios atrás de Frank. Ele continua golpeando Frank, que simplesmente desvia e recua até Regis chegar e intervir com sua própria explosão de poder. Depois, Sarah pula para tentar atingi-lo com sua foice, mas Rael desvia, chocado com o comportamento da Sarah. Ele pergunta se Sarah o odeia tanto assim, e ela responde que não quer ver a cara dele nunca mais. Isso o enfurece, e ele tira um pergaminho dado pelo atual governante dos nobres e, por ordem do Lorde, comanda Sarah a segui-lo e aparecer perante o próprio governante.
Por ser um comando real, Sarah não consegue recusar e vai atrás dele, sumindo no céu noturno. Regis e Frank voltam para o lugar dele, onde Frank conta a Ray os acontecimentos, e eles decidem ir para Leucodinia pessoalmente. Frank se encontra com M21, Tal e Pony, antes de lhes dar uma droga especial que ele criou, que liberará seus poderes latentes e os deixará muito mais fortes. Eles perguntam por que agora, e ele responde que vai para Leucodinia com Ray e Regis, e gostaria que eles ficassem aqui para garantir que tudo esteja bem. Eles protestam e dizem que também querem ajudar, mas Frank recusa e sai. Ele prepara o avião e, junto com Regis e Ray, eles acabam pegando seu jato particular para Luchedônia. Regis pergunta a Frank onde vão pousar, pois não se lembra de nenhuma pista de pouso naquele país. Frank simplesmente sorri e informa que vão fazer um pouso forçado, tipo um mergulho, em um corpo d'água. Após caírem no rio, eles acabam andando por uma floresta escura, enquanto tentam criar um plano de ataque até Regis dizer para pararem, pois estão entrando em território proibido. Frank e Ray parecem confusos, mas Regis explica que o Lorde anterior pediu para nunca passarem dessas florestas. Frank simplesmente ri e diz que a mansão de Ray fica no fim da floresta, e ele não queria ninguém se metendo na vida dele, por isso o governante disse para ninguém andar por lá. Eles finalmente entram na mansão, mas Ray sente uma aura forte vindo de dentro, então Frank diz a Regis para esperar aqui enquanto eles entram para inspecionar. Ray e Frank passam pelos corredores familiares até uma porta gigante, e a abrem para ver uma espada magnífica, gigante, no topo de uma bela escadaria. Frank a reconhece imediatamente como a única arma do Lorde, enquanto Ray parece tratá-la como algo sem importância e decide voltar para um dos quartos. Enquanto isso, Regis acaba ouvindo vários ruídos da selva e sai para investigar, só para descobrir um monte de nobres de baixo escalão procurando nas florestas pelos ocupantes do avião caído. Ele rapidamente cobre o rosto com uma máscara e desce sobre eles, nocauteando-os um por um, mas é sobrecarregado pelos números, quando de repente vários são baleados e mortos por Tal, Pony e M21, que estavam para a surpresa de todos, escondidos no topo das árvores. Ele os leva até Ray e Frank, onde revelam que acabaram se escondendo no avião porque queriam ajudar Ray e Frank no que estavam fazendo. Ray os olha com um sorriso e diz que tinha um monte de quartos vazios por ali de qualquer forma, então ele não se importa nem um pouco. Eles decidem se dividir em equipes para que Ray possa chegar ao palácio do líder atual sem atrasos. Ray e Frank caminham juntos para o castelo, enquanto Regis e M21 correm lado a lado, como rivais e camaradas, para se livrar de quaisquer inimigos pelo caminho. M21 e Regis recebem cobertura e informações de Tal e Pony, que estão escondidos entre as árvores, prontos para qualquer problema que possam encontrar. Enquanto correm pela floresta, de repente avistam uma luz no céu, e ninguém menos que o próprio Rael desce, furioso com Regis por segui-los até ali. Ele diz para os dois irem embora imediatamente, mas obviamente ambos recusam, ficando desafiadoramente em seu caminho. Por outro lado, Sarah, que foi enviada para uma das celas como prisioneira, escapou e está correndo para a câmara do Lorde para impedi-la de executar Ged por traição. Ela, no entanto, é parada por uma mulher de cabelo vermelho que bloqueia seu caminho e diz para ela voltar para a cela. Se o fizer, não alertará o Lorde sobre suas intenções, mas Sarah recusa. A mulher vermelha a atinge imediatamente com uma explosão mágica, mas em meio à fumaça, Sarah a atinge de volta com um de seus próprios ataques, que ela rapidamente desvia. Ambas vão e voltam antes de Sarah decidir levar a sério e invocar a foice do rabo, o que força a mulher vermelha a também invocar uma varinha do rabo. Ela usa sua varinha para criar várias lâminas B e as usa para atacar Sarah, mas ela consegue bloquear todas com facilidade. Mesmo assim, acaba sendo derrotada e dominada pela mulher vermelha mais experiente e feita prisioneira. Por outro lado, Rael diz a Regis que Sarah está presa agora só por causa dele e de sua família, já que seu avô Ged acabou traindo a confiança do Lorde. Ela acabou colocando Sarah em uma cela também. Isso acaba afetando Regis, que perde a concentração, e Rael aproveita totalmente isso, atacando-o imediatamente. Antes que pudesse alcançar Regis, no entanto, M21 intervém e tenta arrancar o rosto de Rael. M21 sacode Regis de volta à realidade, dizendo para ele se concentrar e correr para salvar Sarah e seu avô, enquanto ele cuida dessa loira aguada. Regis diz que não consegue lidar com Rael sozinho, mas M21 o tranquiliza e diz para ele ir. E antes que Rael pudesse fazer qualquer piadinha, M21 avança sobre ele com velocidade surpreendente, e mesmo que Rael tente desviar, ele consegue arranhá-lo no rosto, surpreendendo tanto Rael quanto Regis. Tal diz a Regis para seguir em frente, pois Frank lhes deu uma metanfetamina azul criada por Jess Pinkman com pó de pimenta, e com isso eles são inderrotáveis. Regis reconhece os poderes da metanfetamina azul e os agradece antes de seguir em frente.
Enquanto Rael está furioso com o fato de um mero humano tê-lo atingido, ele avança sobre M21, arranhando-o no braço antes de tentar outro ataque, mas é parado pelas balas, enviadas em sua direção por cortesia do nosso homem, o Grande Pony. Rael fica ainda mais bravo, desafiando Pony e Tal a saírem do esconderijo e lutarem como homens, mas eles simplesmente o ignoram, pois sabem que o patriarcado está morrendo de qualquer jeito. Tal diz a M21 que é uma boa hora para provocá-lo, para que ele perca a calma e cometa erros. M21 está acostumado a irritar esses nobres, graças à sua experiência com Regis, e começa a zombar de Rael, chamando-o de corno frouxo, cuja paixão o odeia. Isso enfurece Rael ao extremo. Ele pula para o ataque, tentando desviar das balas, mas uma delas o atinge de raspão, fazendo-o recuar enquanto M21 tenta atacá-lo. Ele acaba recuando para uma armadilha montada por Tal, que a ativa, e a área explode com energia de raio. M21 fica chocado ao ver Rael ainda de pé enquanto a poeira baixa, e sua raiva atinge o limite. Ele tira 2 lâminas do rabo, decidindo ir com tudo contra esses humanos. Ray e Frank notam esses shows de luzes à distância, e Ray diz a Frank para ter certeza de que os meninos estão bem, enquanto ele avança para encontrar o castelo sozinho. Rael usa suas lâminas de faca para atingir M21, que se machuca e começa a sangrar muito, enquanto Pony tenta ajudá-lo com fogo de cobertura. Mas Rael simplesmente bloqueia as balas com sua arma do rabo, dizendo que agora essa bobagem não serve para nada. Pony e Tal decidem que seguir as táticas vietnamitas não vai mais ajudar, e pulam da árvore correndo em direção a M21, enquanto Rael o chuta no rosto antes de socá-lo. Mas pouco antes que ele possa acabar com sua vida com uma facada rápida, Tal entra na briga e bloqueia seu ataque com seu chicote. Pony, como um verdadeiro americano, começa a mandar bala, mas Rael consegue usar sua super velocidade para desviar de todos os ataques e usa um corte de ar para jogá-los para longe, antes de se aproximar e começar a chutá-los no rosto. M21 agarra seus pés por trás, mas Rael simplesmente começa a chutar a cabeça dele também. Antes que pudesse matá-los, no entanto, outro nobre aparece ao lado de Rael, que acaba sendo o atual líder do clã deles, o irmão mais velho de Rael, e o filho mais velho de Rhaegar, que uma vez lutou e treinou Frank. O líder pergunta a Rael o que está acontecendo antes que Rael comece a contar como estava apenas acabando com os inimigos, quando de repente Frank chega por trás deles. Rael o reconhece imediatamente e diz ao irmão que esse loiro o atacou quando tentou levar Sarah embora. Mas antes que pudesse completar a frase, um Frank furioso o esfaqueia com centenas de espinhos, bem na frente do líder, dizendo que está farto desses joguinhos e que esta pode ser a primeira batalha de vida ou morte deles. Mas ele já passou por batalhas assim inúmeras vezes. O líder diz a Rael para recuar, pois Frank está muito além de suas capacidades. E antes mesmo da luta começar, ele tira suas armas do rabo, pronto para lutar contra Frank em sua capacidade total. Frank diz que uma vez lutou com o pai dele, e depois o pai o ensinou tudo o que sabe sobre batalhas, antes de tirar sua lança Dar, e eles se chocam, criando uma enorme explosão. Depois de um pouco de vai e vem, o líder golpeia Frank, mas ele consegue bloquear os ataques, criando uma enorme cortina de fumaça que se dissipa, e Frank percebe que o líder não está em lugar nenhum. Sua família é especialista em emboscadas, e esse cara parece ser tão bom quanto, pois ele nem consegue sentir sua presença. O líder ataca Frank de sua posição escondida, o que o arranha, mas também lhe dá a direção geral do irmão mais velho de Rael, e ele pula no ar, antes de jogar os 1000 espinhos por toda a parte, e corta a selva para revelar o líder, que pula no ar para se salvar. O líder se divide em múltiplas ilusões e ataca Frank ao mesmo tempo, mas ele consegue se defender de todas de uma vez. Mas Rael, o pirralho metido, acaba atacando o trio, e enquanto tenta bloquear seu ataque, Frank acaba sendo atingido pelo ataque do líder, se machucando. Em vez de aproveitar a vantagem, no entanto, o líder para e repreende Rael por interferir, e pede desculpas a Frank, dizendo que se esse merdinha não tivesse intervindo, Frank teria conseguido se defender do ataque sem nenhum dano. E para igualar, ele usa sua arma do rabo para se cortar também. O líder ataca Frank novamente, mas depois de um pouco de luta, Frank consegue esfaqueá-lo no estômago, empurrando-o para trás. Rael fica preocupado e oferece suas armas do rabo ao irmão, que recusa dizendo que são fedorentas e que ele vai lutar contra Frank sozinho. Do outro lado, Rai entra na câmara do Lorde bem na hora, enquanto Gage estava ajoelhado com Sarah, ambos amarrados, e ele seria executado pela nova Lorde chamada Hask. Ela para, no entanto, quando Rai entra com uma pose de galã, mudando a cor de suas roupas no meio do caminho. Rai rouba a cena andando na frente deles, dizendo a Ress que ela não pode matar Gage, pois ele proíbe. Um dos líderes do clã com cabelo branco parece ser um tolo cabeça quente, enquanto corre em direção ao próprio deus literal. Ele pula no ar e atira alguns golpes de ar em Ray, mas eles não fazem nada a ele. O tolo de cabelo branco tenta atacar Ray novamente, atingindo-o de todas as direções possíveis, enquanto Ray nem se defende, pois seus ataques não têm efeito sobre ele.
Finalmente, ele para seus ataques e usa sua magia para simplesmente jogá-lo para longe. Isso anima a Mulher Vermelha, que invoca uma varinha do rabo e a usa para atacar Ray, mas ele simplesmente absorve a magia e a envia de volta para ela, enquanto um dos jovens líderes forma uma parede para defendê-los. O jovem usa seu escudo para criar uma pequena caixa ao redor dele, que continua diminuindo, prestes a esmagar Ray, mas ele simplesmente a atravessa sem fazer esforço. Todos os três se levantam e ficam na frente de Hask, mas Rai simplesmente usa seu controle mental para fazê-lo se curvar à sua vontade. Todos ficam chocados ao ver suas habilidades quando Ged os informa que Inobilis é ainda mais forte que o Lorde, pois ele é o único que poderia punir o próprio Lorde. Hask avança e diz a todos para recuarem, pois ela vai lidar com ele agora. Ela tira sua espada e ataca Rai com ela, que simplesmente bloqueia a magia dela e usa uma magia própria, que Hask desvia antes de tentar atingi-lo de frente com a espada, mas Rai simplesmente a para com a mão e a empurra contra a parede. Ela se levanta novamente e lança um golpe nele, que é bloqueado pelo ar ao redor dele, antes que ele diga para ela usar todo o seu potencial. Isso a enfurece e ela usa suas habilidades mágicas completas e o ataca com seu ataque mais poderoso, mas para seu horror, ele simplesmente bloqueia e rompe sua magia, esmagando seu espírito. Ela cai no chão, chorando, alegando que o pai nunca a amou. Bem, meu pai também não me amava, mas ninguém me fez Lorde. Por que o tratamento especial? O garoto, o cara branco e a mulher vermelha, todos ficam na frente de Hask e atacam Rai mais uma vez. Ele desvia do ataque do cara branco e enquanto está no ar é preso pelo garoto, e a mulher vermelha tenta atacá-lo em conjunto, mas ele acaba derrotando os três de novo e de novo. Ray finalmente usa sua habilidade especial para acabar com todos eles, mas em um acesso de inspiração, Hask acaba se superando e usa sua habilidade suprema mais uma vez, neutralizando o ataque de Ray e até arranhando-o na bochecha, e ele começa a cair no chão, exausto, mas é agarrado pelo próprio Frank. A luta cessa e Rai tira uma espada do próprio traseiro que se parece muito com a que Hask tem, e ambas as espadas se combinam, e uma fada emerge da espada que acaba sendo o pai de Hask. Que figura! O pai dela diz que Ray não foi quem o matou, pois ele queria que o jogo, ele mesmo e vários outros líderes mais velhos abrissem caminho para a geração mais jovem assumir o comando e Make America Great Again. Ele deixou Ged para trás de propósito para que ele pudesse guiar todos os jovens a liderar a nobreza para um futuro mais brilhante. Mas em algum momento, o ciúme de Hask a dominou, e ela começou a culpar Ray por tudo, e junto com ela, todos os outros nobres também o culparam. Ged encerra a conversa dizendo que confiou em Ray para cuidar de Rask, e que ele sempre a amará, antes de desaparecer. Ged a olha e pede desculpas por esconder a verdade dela, pois foi instruído a fazê-lo pelo pai dela. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, um dos líderes do clã chega com Regis em mãos e o joga na frente dela, dizendo que ele tem algo a dizer. Regis se ajoelha na frente dela e diz que seu avô não é um traidor, e se ela quiser executá-lo, ela deveria executá-lo também. Mas Hask simplesmente abraça o velho, dizendo que sentia muito e que foi culpa dela. Parece que tudo foi resolvido amigavelmente, enquanto o trio, junto com Frank, Ray, Regis e Sarah, retorna ao Japão, começando suas vidas como pessoas normais mais uma vez, vivendo entre humanos e escondendo suas habilidades sobrenaturais de